Olá, tudo bom? Eu me chamo Sara, eu tenho 34 anos, sou pedagoga e sou casada e sou mãe de duas crianças. A Melissa, que tem 6 anos, e o Eric, que tem 9 anos, e ele é autista. O autismo do Eric nós descobrimos por volta de 4 e 5 anos, quando ele foi para EMEI. E a questão da socialização ficou muito mais evidente. Ele tinha muito problema para socializar com as crianças. No entanto, o autismo dele ficou mais específico pra gente nessa fase, porque o Eric ele foi uma criança que ele não apresentou outros sintomas, né, do autismo, outros sinais do autismo. Ele andou no tempo certo, ele desfraldou no tempo certo, ele não teve atraso na fala, ele é um autista verbal. E então foi muito difícil pra gente ter alguns sinais, né, do autismo. E aí, quando ele foi para EMEI, esses sinais ficaram mais evidentes. E aí a professora nos encaminhou para o CAPS e nós fomos com ele para o CAPS. E aí ele ficou 1 ano, aproximadamente, em observação pedagógica, na psicopedagógica. Porque a psicóloga e a psicopedagoga da escola, elas divergiam sobre, na verdade, o que elas acreditavam que o Eric teria, né? Se seria o autismo, se seria hiperatividade, né, o TDAH, ou se teria superdotação, no caso, altas habilidades, né, porque a superdotação ela é um pouco além. E aí, até hoje, na verdade, o Eric, ele não tem um laudo totalmente fechado, ele tem o autismo, né, leve, porque, na verdade, hoje em dia a gente não tem mais a nomenclatura de síndrome de Asperger, né. Então, ele se enquadra dentro do autismo de grau 1, que é o leve, né? Ele tem TDA, que é transtorno de déficit de atenção, e um pouco de hiperatividade. Não chega a ser tanto. O Eric, ele é uma criança, assim, bastante inteligente. Na verdade, ele tem algumas aptidões, o que o neuro também falou para mim que ele teria altas habilidades para algumas áreas específicas, mas até hoje a gente não descobriu, assim, a aptidão dele, né? Ele é uma criança tranquila, não tem... É muito raro ele ter crises, ele não tem insônia, ele não toma medicação. Ele é uma criança muito inteligente, ele se alfabetizou sozinho aos 5 anos. Ele tem muita facilidade para lidar com matemática, com eletrônicos, com games. Ele tem algumas estereotipias de repetir frases, né? Ele acabou de falar e ele repetiu algumas frases. Ele tem hiperfocos, né? Ele vai mudando de vez em quando. Esses hiperfocos, um dos sinais que me fez ficar em alerta foi quando ele era bebê, ele tinha um hiperfoco na galinha pintadinha. Então, tudo dele era da galinha pintadinha. A roupa, sapato, desenho. Então, tudo que ele falava era galinha pintadinha. Pra vocês terem ideia, a primeira palavra que ele falou foi popó. E depois ele foi mudando, foi pro Pocoyo, foi pra Snoopy, foi pro Homem-Aranha, foi pro Bob Esponja. Hoje em dia ele tá no Naruto. Então ele vai mudando o hiperfoco dele. O Eric, ele, dentro desse tratamento, né, que a gente faz, ele tem acompanhamento com a psicopedagoga, com a psicóloga e com o terapeuta ocupacional. Isso tem adiantado, tem agregado muito para ele, porque ele tem aprendido a lidar com algumas questões. Ele tem dificuldade de ser contrariado, né? Dificuldade de ouvir um não. Então, essa questão de trabalhar o não com a terapeuta ocupacional tem ajudado bastante. A socialização dele melhorou absurdamente desde que a gente começou a fazer o acompanhamento no CAPS, né? Já são aí 4 anos, quase 5 de acompanhamento. Ele evoluiu bastante. A socialização dele com os primos, com os colegas da escola. Ele não socializava, ele não conversava, ele só conversava com a professora. Hoje em dia ele já consegue sentar na mesa com as outras crianças, ele já consegue socializar bem. Com a irmã ele socializa muito bem, com os primos também.
Mas, assim, é tudo uma questão de seguir o acompanhamento, né? E eu acredito que o acompanhamento com os profissionais corretos tem ajudado muito. No dia a dia em casa, o Eric é uma criança bastante tranquila. A gente tem uma rotina, né? A gente tem um estabelecimento de uma rotina. Então ele acorda, toma café, escova os dentes, né? Faz as atividades dele, arruma a cama, dobra cobertor, tudo. Faz as atividades da escola. Inclusive, nessa época de pandemia, eu não estou tendo trabalho com ele com relação às atividades, né? Ele tem uma rotina estabelecida, então ele segue muito bem essa rotina. E aí, eu vou falar de mim um pouco. No começo eu tive um pouco de dificuldade, não uma questão de aceitar, mas assimilar, né? Porque não é muito fácil você não vou falar de um dia para o outro, mas assim, de uma hora para outra, assimilar que seu filho é autista. E aí as incertezas absurdamente ficam penetradas na sua cabeça, você não sabe como lidar, como agir, como se preparar com isso. E aí dentro dessa questão, dentro do CAPS, né, nós tivemos um acompanhamento também com a psicopedagoga, com a psicóloga, para trabalhar essas questões com a gente, né. E aí dentro disso, eu via que muitas mães sofriam com essa questão, muito mais do que eu. Eu consegui lidar muito bem. E aí dentro dessa ideia toda, como eu sou professora, eu sou pedagoga, eu optei por me especializar em educação especial. Então, eu estou fazendo uma pós em educação especial com ênfase em transtornos globais do desenvolvimento. Mas a ideia também é ajudar essas mães que têm dificuldade de lidar com a questão da criança com algum transtorno e ajudar essa criança propriamente dita, né? Eu acredito que os pais, junto com a escola, eles podem agregar muito benefício para uma criança portadora de qualquer tipo de transtornos. E eu acredito que isso tenha influenciado muito na minha vida, na minha família. Eu espero que tenha ajudado, né, no debate. Não é fácil você ter um filho com alguma necessidade especial, mas é muito, muito, muito gratificante quando você vê qualquer que seja a evolução deles. Então, eu agradeço o convite imensamente, fico muito grata e um beijo no coração de vocês. Muito obrigada.